Eu comecei a trabalhar até que um pouco tarde demais. Na real, eu comecei no final dos meus 18 anos. E eu achava que eu tava muito atrasado, faltava acho que uns 5 meses pra fazer 18. E aí foi quando eu consegui meu primeiro trampo. E cara, o que eu posso falar desse primeiro trampo? Não foi um trampo ruim, não foi um trabalho ruim, mas era um trabalho meio que de jovem aprendiz. E bom, até aí tudo bem, era um trabalho de jovem aprendiz, um trabalho tranquilo, eram apenas 5 horas por dia. Só que, bom, tinha um detalhe, era um trabalho intermitente. E até então eu não sabia o que significava a palavra intermitente. Eu lá com meus 18 anos pensando, é só vir todo dia na escala 6 por um normal. Só que me falaram no outro dia pra não vir, é intermitente. Intermitente, pra quem não sabe, igual eu não sabia, significa que a gente trabalha através de chamadas. O seu gerente, o seu chefe ou sua chefe vai te mandar mensagem perguntando se você tem disponibilidade de trabalhar. Se você responder que sim, você vai. Se você responder que não, não vai. E meio que você não trabalha por muito tempo, é só 5 horas, pelo menos o trabalho que eu trabalhei. Era só 5 horas por dia e era através por convocações. Ou seja, a Thalita, que era minha chefe na época, ela mandava mensagem perguntando se eu podia ir e eu falava que sim e ia trabalhar. Era meio que isso. Não tinha horário fixo de trabalho, não tinha dia fixo de trabalho. Um ano e alguma coisinha. Foi um trabalho registrado. Eu acabei pedindo demissão porque eu arranjei um trabalho melhor em outra empresa, né? E aí é onde começa a minha carreira de CLT. Foi quando eu tava com já 19 indo pra 20. Faltavam alguns meses pra fazer 20. Fui pro meu segundo trabalho. E amigo, esse trabalho foi o trabalho mais. É, não ruim, eu não posso falar que foi o mais ruim. Mas foi o trabalho que eu mais me desenvolvi como pessoa. Foi o trabalho que mais exigiu de mim mesmo. E foi o trabalho que eu mais sofri também. Teve tudo isso. Eu cheguei, a galera me cumprimentou, tudo certo, beleza, não sei o que, como é o seu nome e tal. Fui fazendo amizade com a rapaziada e foram me explicando de que não era 6 por um. Eu tinha sido escamado enganado, era 12 por 2. Ou seja, a gente trabalhava 12 dias no mês, depois folgava 2 dias, e depois trabalhava 12 dias, folgava 2 dias de novo. E era meio que esse ciclo, 12 por 2. Quando eu descobri, eu pensei, tá bom, pelo menos a gente passa o final de semana em casa. E fui levando desse jeito, dessa forma. O trabalho era bem distante da minha casa. Eu lembro que eu tinha que pegar um ônibus para ir até a estação de trem. Quem mora em São Paulo só vive de trem. Trem e metrô. Eu pegava um trem aqui perto de casa. Eu pegava um ônibus para chegar até o trem. Do trem eu fazia mais umas 2 baldeação para poder ir pro metrô e chegar até o trabalho no centro de São Paulo, né? Ali na 25 de Março, é uma loja bem famosa. E bom, eu trabalhei lá por 1 ano e 8 meses, 9 meses, quase 2 anos. Eu não aguentei ficar muito tempo. E foi o trabalho que eu mais conheci gente, o trabalho que eu mais fiz amigos, o trabalho que eu mais me desenvolvi como pessoa também. Aprendi a lidar com as pessoas. Eu tive que aprender a ser um pouco menos antissocial. Eu tive que lidar com as coisas dentro de mim para ter uma melhor convivência no trabalho. Briguei com muitas pessoas de lá, me resolvi com as pessoas, fiz amizade. Só que o que mais me cansou do trabalho era a repetição de tudo. E não tinha como ser promovido, não tinha uma oportunidade de crescimento, e tudo isso desmotiva. E o que desmotivava mais, que a gente mais reclamava daquele trabalho, todo mundo reclamava disso, era que claramente a gente tinha que trabalhar 12 dias seguidos. Trabalhar 12 dias seguidos é muito cansativo, mesmo que era só 8, 9 horas por dia de trabalho, mas era muito cansativo por ser um trabalho braçal, por ser trabalho com caixa, com estoque, né, carregamento das coisas. Isso, mano, cansava num nível que onde eu sentava eu dormia. Às vezes eu não ia nem sentado no trem, horário de pico que eu saía às 6 horas, 7 horas da noite.
horário de pico, não tem como ir sentado. E eu ia dormindo em pé, realmente, eu capotava, eu ia me pendurando dormindo em pé, quase caindo. E eu lembro disso, desse trabalho, eu lembro disso. Foi um trabalho que, mano, eu faria tudo de novo, eu trabalharia lá de novo, eu precisava muito do dinheiro. Foi meu primeiro trabalho sério como CLT, CLT mesmo, não jovem aprendiz, CLT, 8 horas por dia, 12 por 2, uma escala infernal, mas quando chegava o final de semana também era só alegria, a gente pelo menos passava os 2 finais de semana em casa e 2 trabalhando. O salário não era tão ruim, era algo em torno de uns 1.800, 900. Pra época era algo bom, o salário mínimo era uns 1.400, se eu não me engano, 1.300. Não, era 1.400, 1.500 salário mínimo. Não lembro muito bem. Mas o salário pra época era bom. Eu não reclamava não. Quando eu tinha feriado a gente recebia um pouco a mais. Esse era um lado bom. Esse era o lado bom desse trabalho. O que eu vou colocar de ruim mesmo era a escala. A escala não tem como defender. A escala era bem puxada, bem cansativa. O trabalho em si era cansativo. Descarregar caminhão, bater caixa, levar a caixa até carregar a caixa no elevador, um monte de andar, e nossa, o mezanino tinha vários setores, né? A empresa tinha vários setores e era cansativo. Não tem o que dizer, foi um trabalho muito cansativo. Seja, qualquer trabalho que eu entre, qualquer escala que eu fique, é só meio que um jogo, meio que pra ver até onde eu aguento. Então, o que eu recomendo é você entrar na escala mais confortável para você ver até onde você aguenta. Porque uma hora o nosso corpo pede, o nosso cérebro cansa, a nossa mente cansa do trabalho. Principalmente quando é uma escala muito agressiva, quando é uma escala muito puxada, um trabalho muito braçal. Eu vivi isso, eu estou num trabalho que é muito mais tranquilo e tem um descanso recompensador. Então eu meio que estou vendo por fora da bolha, mas já estive dentro da bolha. Então, sei lá, eu acho que eu posso falar com um pouco mais de autoridade. E, sei lá, procurem, mano, por favor, procurem um trabalho que seja confortável pra vocês. Porque na minha cabeça o trabalho é só pra ver até onde a gente aguenta. Até onde a gente aguenta. Até onde você vai aguentar trabalhando na 6 por 1? Você faça essa pergunta. Até onde você vai aguentar trabalhando na 12 por 2? Até onde você vai aguentar trabalhando 5 por 2? Não sei, a gente gosta de mudanças, os humanos gostam de mudança e gostam de melhorar. Então, se você dá no por uma hoje, estuda, investe em algo, aprenda algo novo, vá para uma outra área, tente trabalhar na 12 por 36 e vê se você gosta, se você se adapta, se você fica confortável, porque tem gente que não gosta de trabalhar 12 horas seguidas. E dá pra entender. Mas eu gostei muito. Eu gostei e pretendo ficar nessa área, nessa escala. A escala 1236 é a escala que eu mais tenho folgas. Eu acabo trabalhando 14 até 15 dias no mês, se eu não fizer nenhum extra e não vender nenhuma folga. Né, a escala normal, seguindo o protocolo, são 15 dias trabalhados, 14 dependendo do mês. E você tem bastante folgas na semana, você tem 3, 4 folgas na semana. É um emprego que eu tô há pouco tempo, porém a escala já me convenceu a ficar por uns anos, por muito tempo. Porque não é cansativo. É cansativo trabalhar 12 horas? É cansativo. Só que depois dessas 12 horas, é super tranquilo. Porque você sabe que você vai ter o tempo necessário. Pelo menos eu acho que esse é o tempo necessário, é um tempo ok, razoável para eu descansar, para eu me preparar para outro turno de 12 horas. Nos meus outros trabalhos eu não sentia que eu tinha descansado o suficiente. Trabalhava 12 dias, descansava 2 para trabalhar 12 de novo. Eu não sentia que eu tinha descansado do suficiente. Para mim, um descanso de 12 dias seguidos devia ser pelo menos 6 dias de descanso, sabe? 6 dias seguidos de descanso para poder trabalhar 12 dias de novo. Sei lá, no mínimo, no mínimo. Então, eu trabalho 12 horas num dia e folgo no outro. Cara, vai de pessoa para pessoa, mas para mim é a melhor escala que eu já entrei. Eu acho que é a melhor que é até o 5 por 2, porque o 5 por 2 você ainda trabalha 5 dias seguidos, 9 horas, 10 horas por dia, pra folgar 2 dias, pra se preparar pra trabalhar para se preparar para trabalhar 5 de novo. Então, sei lá, na minha cabeça,
A escala 12 por 36 é a melhor escala que o CLT pode ter.